Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET final, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par, ímpar, múltiplo de 3 e maior que 200? Vamos lá, pessoal. Observa que nós falando de probabilidade, mas é uma probabilidade que envolve análise combinatória, né? Porque nós temos aí permutação de números. Nós temos os algarismos, olha, o algarismo 1, o 2 e o algarismo 3. Eu quero formar números com 3 dígitos diferentes. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir quantos números eu consigo formar. E olha, pensa comigo, ó, primeiro dígito, segundo dígito e terceiro dígito. Já que há algarismos distintos, quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho 3 opções, né? Pode ser o 1, pode ser o 2 ou pode ser o 3. Eu tenho 3 opções para ali, ok? A partir do momento que nós escolhemos uma opção, e eu vou fazer desse jeito, ó, pode ser o 1, pode ser o 2 e pode ser o 3. A partir do momento que nós escolhemos um número, pensa, escolhi o 1. Quantas opções sobrou para aqui? Sobrou o 2 e o 3, não foi? Ou seja, 2 opções. A partir do momento que escolheu a segunda opção aqui, ó, pensa, quantas opções sobrou lá para o último número? Sobrou só uma opção, ou seja, eu tenho aqui 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Tenho 6 números possíveis com algarismos distintos envolvendo o 1 e o 2 e 3. Então, o total de possibilidades é 6. Tá? É o que nós chamamos de espaço amostral. Aí, na letra A, qual que é a probabilidade desse número ser par? Então agora nós vamos pensar na letra A, hein? Porque eu já sei que tudo, ó, todas as possibilidades, ó, possibilidades é 6. Agora vamos pensar na letra A. Eu quero um número par. Desses 6 números, quantos são pares? Pessoal, e aí eu vou calcular também quantos números pares tem. Pensa, são 3 algarismos. 1, 2, 3. Como eu quero que seja um número par, nós temos que começar pela restrição. Qual que é a restrição? Número par. Então aqui, ó, quantas opções eu tenho para colocar aqui? 1, 2 e 3. Aqui só pode ser o 2, não é? Aqui só pode ser o 2. Se aqui só pode ser o 2, eu só tenho uma opção para colocar aqui. Coloquei o número aqui, que é o 2, né? Ó. Quantas opções eu tenho para começar? Sobrou o 3 e o 1, né? Sobrou o 1 e o 3, ou seja, 2 opções para começar. Colocou o 1 ali? Quantas opções eu tenho aqui? Eu só tenho uma opção, que é o 3, uma vez que aqui ficou 2. Observa que números pares, ó, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Ou seja, desses 6 números, 2 deles são pares. Aí eu quero a probabilidade de sair um número par. Então a probabilidade, ó, desse evento acontecer é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Qual que é o meu evento? Um número par. Quantos que eu tenho? 2. O espaço amostral é tudo que pode ser sorteado, ou seja, quantos números existem ali? 6. Pronto, ó. 2 sextos, fração irredutível, 1/3. Eu particularmente prefiro deixar em fração irredutível, então vou ficar assim, tá? Se você quiser, você pode passar para porcentagem, né? É só 1 dividido por 3 e o resultado multiplica por 100, mas eu vou deixar mesmo em fração irredutível, tá bom? Na letra B, qual que é a probabilidade de ser ímpar? Pessoal, quantos números pares tem desses 6? Nós já vimos que 2 são pares, né? Automaticamente, aí na letra B, quantos ímpares tem? Se 2 são pares, eu tenho 4 ímpares. Então a probabilidade na letra B, ó,
probabilidade do evento na letra B sair um número ímpar é o evento que eu quero, que é a quantidade de número ímpar, que é 4, sobre tudo que pode acontecer, que é 6. Pronto. Aí, por que é 4 mesmo? Porque é número ímpar. Aqui nós fizemos o cálculo da quantidade de par. Desses 6 números, 2 é pares. Automaticamente, 4 é ímpar. Então, 4 sobre 6. Dividindo aqui por 2, ó, vai ficar 2 terços. Pode ficar assim ou em porcentagem. Eu, particularmente, como disse a vocês, prefiro fração mesmo. Na letra C, qual que é a probabilidade de um número desse ser múltiplo de 3? Pessoal, na letra C, a probabilidade desse evento aqui, ó, é 100%. Qualquer número que eu pegar vai ser múltiplo de 3. Por quê? Porque eu estou usando os algarismos 1, 2 e 3, não estou? Por exemplo, o número 123, ele é múltiplo de 3? Sim. Por que ele é múltiplo de 3? Como é que eu sei que um número é múltiplo de 3? Se eu somar os algarismos, a soma tem que ser um múltiplo de 3. 1 mais 2, ó, vou somar. 1 mais 2 é 3, mais 3, 6. Pronto. Se eu pegar um outro número formado com os algarismos 1, 2 e 3, a soma continua dando 6, ó. 321. Observa que os algarismos são os mesmos. Então, qualquer número que eu pegar ali, ele vai ser um múltiplo de 3. Por isso que a probabilidade aqui é 100%. Não tem outro número a não ser múltiplo de 3 entre esses 6. Tá bom? Letra D. Qual que é a probabilidade dele ser maior que 200? Então agora nós vamos calcular quantos números são maiores que 200. Quantos desses números aqui, ó, desses 6, são maiores que 200? Ó, eu já sei, pessoal, que ele tem 3 algarismos. Se eu quero maior do que 200, aqui, olha, quais os algarismos que podem começar? O 2 pode começar, porque vai ser 213 ou 231. Então o 2 pode começar e o 3 também pode começar, né? Porque seria 312 e 321. Porque lembrando que eu estou formando um número com esses 3 algarismos. Então pode começar com 2 ou com 3. Ou seja, quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 2 opções. Agora pensa você. Começou, imagina que começou com 2. Quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho o 1 e o 3. Eu tenho 2 opções, ó. Imagina que aqui foi o 1. Quantas opções sobrou para aqui? Sobrou só o 3, né? Porque aqui ficou o 2, aqui ficou o 1. O único número que sobrou é o 3, ou seja, uma única opção. Então, quantos números eu tenho? 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, desses 6 números, 4 deles são maiores que 200. Então, a probabilidade aqui desse evento acontecer é o que eu quero, 4, sobre tudo que pode acontecer, 6. Fração irredutível, 2 terços. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. 2 lojas de roupas vendem calça jeans de mesma marca e modelo, pelo mesmo preço se pago à vista. Mas, se parcelado, a primeira cobra 60% de entrada e o restante para 30 dias, com 10% de juro no saldo restante. A segunda cobra 40% de entrada e o restante para 30 dias, com 8% de juros no saldo remanescente. Em qual das 2 lojas é mais vantajoso para o cliente efetuar suas compras, caso ele decida pelo pagamento parcelado? Vamos lá, pessoal. Então, à vista, o valor é o mesmo. Eu estou chamando aqui, olha, preço à vista, eu estou chamando de X. Se você quiser, você pode usar um número qualquer, tá? Para ficar mais fácil para você, caso você prefira. Eu vou chamar de X. Esse é o preço à vista. A primeira loja cobra aí de entrada, se for parcelado, 60% de entrada e o restante para 30 dias com 10% de juros. Então, na primeira loja, ó, dá uma olhada. A entrada é 60% de X. Então, é 0,6 vezes X, ok? É a entrada, que é 60%. Já que a entrada é 60%, quanto que sobrou para pagar?
sobrou para pagar 40%, não foi? Então eu vou colocar aqui, ó, a parcela é de 40% de X. E é claro, pessoal, em cima dessa parcela aqui, ó, vai ter os juros. Então tá sobrando para pagar 40% desse valor à vista. Mas em cima desse valor vai ter juros, tá bom? Na segunda loja, falou o seguinte, ela cobra 40% de entrada, ou seja, 40% de X, ó, ou seja, 0,4 de X, e o restante em 30 dias. Qual que é o restante? 0,6x. E em cima desse restante vai implicar juros, né? A segunda loja cobra um juros de 8%, né? E o restante em 30 dias com 8%. Já a primeira loja cobra um juros em cima desse cara aqui, vai ter um juros de 10%. Então vamos lá, em qual das duas lojas é mais vantajoso para o cliente efetuar suas compras, caso ele decida efetuar o pagamento parcelado? Pessoal, nós podemos fazer o seguinte, ó. Um mês, né, daqui 30 dias, eu vou calcular quanto que ficaria tudo aí durante esse mês, tá bom? Vou usar aqui o regime de juros simples. O juros simples ou composto não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque é um mês só. Então não vai fazer diferença nenhuma se você usar um ou outro. Por exemplo, se eu usar o juros simples, o que é o montante? Ó, montante é igual o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante, pessoal, eu quero saber daqui a um mês. Quanto que isso aqui vai virar daqui a um mês? Vai ser o meu montante. Então quer dizer que esse cara aqui, ó, é o meu capital. É aquilo que vai incidir juros sobre ele. Então o meu montante da loja 1 vai ser, qual que é o capital? É o que ele vai pagar daqui a 30 dias. 0,4x que multiplica 1 mais a taxa. O que é a taxa? É 10% ao mês, né? Então 0,1 vezes o tempo. Daqui a um mês, né? É um mês só, né? Então o tempo é 1. Então vai ficar aqui, ó. O montante na loja 1 vai ser 0,4x que multiplica 0,1 vezes 1 é 0,1. Mais 1 é 1,1. Então o montante na loja 1, 0,4x vezes 1,1, isso vai dar aí, ó, pessoal, 0,44x. Então, 0,44x. Observa, pessoal, chamar a atenção de vocês aqui, ó, que daqui a um mês ele vai pagar o quê? 44% do produto X. Seria 40%, né? Seria 40%, mas em cima desse cara aqui tem os juros, então, ou seja, 10%. Poderíamos até ter feito direto, ó. É 10% desse 40%. Tá bom? Então, 0,44%. Então, ó, vamos para a loja 2. A mesma coisa, ó. O montante na loja 2. O capital. O que é o capital? Aquilo que vai ter juros. 0,6, ó. 0,6x que multiplica 1 mais. Qual que é a taxa? 8%. 8% em decimal é 0,08 vezes o tempo que é um mês. Então, o montante na loja 2, 0,6x, que multiplica 0,8 vezes 1 é 0,08. Mais 1, 1,08. Então, o montante na loja 2, esse 0,6 multiplicado aqui, ó, vai ficar 0,648x. Pronto. Então, esse é o montante, ou seja, o valor da segunda parcela. Em qual loja vai ficar mais vantajoso para o cliente? Ou seja, o acumulado da compra, onde ficou mais barato? Pessoal, na primeira loja, ó, eu já sei que ele pagou quanto? 0,6x, que é a primeira prestação, mais a segunda prestação, que é 0,44x. Se eu somar isso aqui, ele pagou nessa loja quanto? Vai dar o quê? ou seja, 1,04x é o que ele pagou na primeira loja. Na segunda loja, ó, quanto ficou o produto para ele, ó? Ele já pagou 0,4x, dá uma olhadinha, ó. 0,4x. E agora a segunda prestação, 0,648x. Se eu somar esses dois valores, né, ó,
4, 6 mais 4, 10 vai 1. Ó, 1,048x. Deixa eu melhorar esse 4 aqui, ó. Onde está mais barato? Observa que essa primeira loja tá um pouquinho mais barata, a diferença tá aqui, ó. Aqui depois não tem mais nada, aqui ainda tem esse 8 aqui. Então quer dizer que na primeira loja, tá bom? É mais vantajoso para esse cliente. A diferença é pequenininha, mas ainda assim é melhor, tá bom? Na primeira loja. Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. Os capitais C1 de R$2.000 e C2 de R$1.500 são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante T meses. Após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é R$3.840. Nesse contexto, pergunta-se, letra A, qual é o tempo T da aplicação? Pessoal, vamos lá então, ó. Capital 1, R$2.000, taxa de juros 1% ao mês. Capital 2, R$1.500, taxa de juros 18% ao ano. Pessoal, como é juros simples, eu posso transformar isso aqui para mês sem nenhum problema, dividindo por 12, tá bom? Como aqui é ano, é só dividir por 12. 18 dividido por 12 dá 1% ao mês. Tá bom? Então eu só posso dividir por 12 porque é juro simples. Se fosse juro composto, não poderia dividir por 12 não. Tá bom? Falou o seguinte, eu quero saber o tempo em meses, sabendo que o primeiro montante mais o segundo montante é R$3.840. Então vamos lá. Na letra A, qual é o tempo de aplicação, ou seja, o T? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro montante mais segundo montante é 3.840, não é? Então vamos calcular os montantes primeiro? Primeiro montante, ó, montante 1. Lembrando que a fórmula de montante é capital que multiplica 1 mais taxa vezes tempo, para juros simples. Então montante 1, capital do montante 1 é R$2.000, ó. R$2.000 que multiplica 1 mais a taxa 1% ao mês é 0,01, né? Em decimal, então 0,01 vezes o tempo, hein? Então, ó, vou deixar desse jeito por enquanto, tá bom? Vou nem mexer nele mais. Por enquanto eu vou deixar ele assim, ó. Então esse é o montante 1. O montante 2, ó. Montante 2 é igual, capital, R$1.500, que multiplica 1 mais a taxa. Isso aqui em decimal é 0,015, ó. Anda duas casas, ó. Uma, duas. 0,015 vezes o tempo que eu desconheço. Pronto. Esse é o montante 2, ó. Agora eu vou juntar essas informações. A soma desses dois montantes é 3.840. Então, o primeiro montante, ou seja, eu vou ter que colocar aqui de novo, ó. O M1 mais o M2 é 3.840, que é o que o problema falou. Então, o M1 é esse cara aqui, ó. 2.000, que multiplica 1 mais 0,01T, mais o M2, 1.500, que multiplica 1 mais 0,015T, e isso é igual a 3.840. Pronto. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Nesses caras, e já eliminar esse parênteses. Então, ó, eu tenho aqui 2.000 vezes 1 é 2.000, mais 2.000 vezes 0,1 vai dar 20, né? 20T, mais 1.500 vezes 1, 1.500, mais 1.500 vezes 0,015 vai dar aqui 22,5T, igual a 3.840. Vamos somar esses dois aqui, ó. 20T mais 22,5 vai dar aqui 42,5T. Mais 2.000, ó. Vou somar esse daqui com esse daqui. 2.000 mais 1.500, 3.500, igual 3.840. Vou pegar esse 3.500 e vou passar para o outro lado.
porque eu quero saber o valor do T. Então eu vou deixar ele sozinho, né? Então, ó, 42,5T é igual, vai ficar 3.840, ó. 3.840 menos 3.500. E aí eu vou continuar do lado de cá, hein? Aqui, ó, fazendo essa subtração, então. 42,5T é igual 3.840 menos 3.500, vai dar ali 340. 42,5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o T é 340 dividido por 42,5. T é igual, essa divisão vai dar 8. Pronto. Então, resposta da letra A, 8 meses. Lembrando que, por que eu sei que é 8 meses? Porque a taxa aqui já está em mês. Então, automaticamente, a taxa, né? A gente transformou ela em mês. Automaticamente, então, esse tempo é mês, né? Porque eu não posso multiplicar unidade de tempo diferente. Então, 8 meses. Aí na letra B, vamos fazer a letra B agora, ó. Ele quer saber o seguinte, qual o rendimento de C1 nesse período? Pessoal, rendimento é juros. Rendimento é juro. Como é que eu calculo juros? Simples. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, o juro, vou chamar de juro 1, porque eu quero saber do capital 1, né? Juro 1, capital 1, R$2.000. Vezes a taxa, ó, do capital 1 é 1%, né? Então, 0,01 vezes o tempo que nós acabamos de descobrir aqui, que é 8. Então, o rendimento, né, que é o juro do capital 1, fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai dar R$160. Resposta, rendimento, R$160. Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão número 4. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juro composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será realizado um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e será no valor de R$204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor à vista do produto negociado com o cliente, que corresponde ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Então vamos lá, pessoal. O cliente comprou um produto. A primeira prestação com 30 dias após a compra, a segunda prestação com 60 dias após a compra. Diz o texto que é 30 dias após o primeiro pagamento, né? Então 60 dias após a compra. Beleza? Há uma taxa de juros de 1% ao mês. Eu quero saber o valor do produto à vista. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar essas prestações no tempo. Eu pego essa primeira prestação e volto no tempo 30 dias. Eu pego essa segunda prestação e volto no tempo 60 dias. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar a fórmula do juro composto. Olha, o montante em juro composto é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Nesse momento, pessoal, eu quero saber o quê? Eu quero saber o capital, né? Que é o valor daquela prestação 30 dias antes. Eu quero saber esse cara aqui, ó. O montante é justamente o valor da prestação. Então, essa prestação eu vou voltar um mês no tempo. Quanto que ela seria à vista? Então, se eu quero saber o capital, basta pegar esse cara que está dividindo, ó, e passar para cá, que está multiplicando, e passar para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Capital é igual montante que divide 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí eu volto aqui o tempo que eu quiser. Nesse caso, 30 dias. Observa que a taxa está mês, né? Então, vamos colocar aqui em mês também. É 1 mês. Porque aí fica mês e mês. Combinados? Então, aqui, ó. Quem que é o montante? É o valor da prestação com juros. R$202. Não precisa nem colocar vírgula 00. 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais... A taxa é de 1%, 0,01 elevado ao tempo, que é 1. Esse 1 aqui não vai fazer diferença, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então o capital aqui é R$202
1 mais 0,01 é 1,01. Pegando esse valor e dividindo por esse, vai dar R$200. Ou seja, voltando isso no tempo, 30 dias, ele pagaria R$200 ao invés de 202. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Capital é igual. O montante, R$204,02. 1 mais a taxa, ó, 0,01, elevado ao tempo. Aqui é 60 dias, né? Eu estou voltando ela lá no início da compra. 60 dias é o quê? É 2 meses, não é isso? Então, ó, vai ficar aqui, elevado a 2, né? Então, R$204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Fazendo essa divisão aqui, olha, vai dar R$200 também. Ou seja, as duas prestações, ao voltar no tempo, o cliente teria pago duas de 200, né? Ou seja, um valor só. 200 mais 200 é R$400, que é o valor da mercadoria à vista no ato da compra ali, que ele vai colocar na nota. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 5. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesiano, x e y, e represente na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, como se segue. Primeiro, é a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, pessoal, ó, eu quero representar essa circunferência. Pessoal, essa circunferência está no formato reduzido da equação geral da circunferência, tá? Então tem a equação geral e tem a equação reduzida. Então essa é a equação reduzida, que tem esse formato, ó, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual r ao quadrado. Observa, pessoal, que olha, quanto que vale o x do centro e o y do centro? Aqui só está x ao quadrado e y ao quadrado. Quer dizer que o x do centro é 0, assim como o y do centro também é 0. Não tem eles aqui, ó. Então eu já sei que o centro é coordenadas 0 e 0. Observa aqui, ó, que raio ao quadrado tem que dar 9, ó. Raio ao quadrado é 9. Então o raio é a raiz quadrada de 9, que vale 3. Pronto. Então lá no plano cartesiano eu vou marcar uma circunferência de centro 0 e 0 e raio 3. Vamos fazer ela de uma vez, ó. Centro 0 e 0 é aqui, ó. Esse é o centro 0 e 0. O raio é 3. O que eu vou fazer, ó? 1, 2, 3. Tá vendo? Eu vou pegar o meu compasso, ó. Vou pegar o meu compasso e vou aqui marcar essa circunferência. Eu vou colocar o compasso aqui. O raio tem que ser igual a 3, né? Deixa eu colocar direitinho aqui. Escorregou, ó. Senão não fica certinho. O raio é 3, ó. Tá aqui o meu compasso. Eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar em cima do 3, ó. E vou riscar, ó. Marcando então a minha circunferência, ó. Ó. Dá uma olhada, ó. Tem que fazer direitinho, senão fica torto aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Pronto, ó. Essa é a minha circunferência de raio 3. E centro 0 e 0, claro. A segunda afirmativa aí, olha. O segundo item que é para marcar é a parábola de equação menos x ao quadrado menos 1, com o x variando de menos 1 a 1. Pessoal, essa parábola aqui, ó, o x vai do menos 1 a 1, é o que ele falou. Para eu marcar uma parábola, é interessante que eu conheça o vértice. O que é o x do vértice? Ó, x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Quanto que vale o b, pessoal? O b, lembrando que uma função do segundo grau, ó, é x ao quadrado, ax ao quadrado, né? Vou colocar aqui ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o número que acompanha x ao quadrado, o b que acompanha x e o c é o termo independente. Então vamos lá. Quem que é o b aqui? Pensa comigo aqui. Quem que é o b, ó? O b é o que acompanha x. Tem ele aqui? Não tem. Tem x ao quadrado e o termo independente. Então o b é 0. Aqui é menos, né? Não vai alterar nada, porque aqui é 0, ó. 2 vezes o menos 1 vai ficar menos 2. 0 dividido por qualquer número é 0. Então o x do vértice é 0. Se o x do vértice é 0, o y do vértice é só no lugar do x colocar o valor que você encontrou. Então no lugar do x eu vou colocar o 0. Então vai ficar
0 ao quadrado é 0, está sobrando o quê? Menos 1. Então, o vértice tem coordenadas x é 0 e o y é menos 1. Uma outra característica da parábola, se esse A aqui ó, for maior do que 0, a concavidade é voltada para cima, né? E se o A for menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo, né? Eu gosto até de fazer assim, ó. O A maior do que 0, o nosso amiguinho fica sorrindo, ó. Porque aí você não esquece, A maior que 0, ele está sorrindo, ó. E o A menor que 0, o nosso amiguinho está chorando. Observa que o A aqui, ó, é menos 1. Então eu vou construir uma parábola que eu já sei que é desse jeito, ó. Concavidade voltada para baixo e eu já conheço esse vértice aqui, ó. Esse vértice aqui é quem? É o 0 e menos 1. Então vou começar rascunhando lá no plano cartesiano. Eu posso atribuir mais valores, mas para esse tipo de exercício nem vai precisar, hein? Ó, o vértice é 0 e menos 1. Então eu vou lá no plano cartesiano, ó. X é 0, o y é menos 1. Vou marcar ele aqui, ó. Esse é o vértice, ó. Esse cara aqui. Então é só fazer o desenho para baixo, hein, ó. Eu já sei que é algo assim, ó. Algo triste, porque nosso A é menor do que 0, ó. Observa que eu não preciso conhecer os outros valores, eu só preciso da posição. Com base nisso aqui, pessoal, a gente já tem aí uma resposta, não tem? Qual a resposta que está dando? Não preciso nem terminar. Eu vou terminar, mas nem precisaria, ó. Qual a resposta que está dando? A letra E. A circunferência, ó, de raio 3, ó. E a concavidade aqui, as outras não dá. As outras duas informações são os dois olhos que são quadrados, ó. Menos 2 e 1, ó. Aqui é menos 2. Vou marcar aqui e 1, ó. Pontinho aqui, ó. Menos 2 e 1, esse ponto. Depois, menos 1 e 1, esse ponto aqui. Menos 2 e 2, vai dar o ponto aqui, ó. E outro, menos 1 e 2. Observa que é só o quadradinho aí que ele colocou para o olho, ó. Do lado de cá a mesma coisa, ó. 1 e 1. Depois, 2 e 1. 2 e 2 e 1 e 2. Pronto. Só mesmo para fechar o quadradinho. A alternativa correta é a letra E. Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 6. Preencha o quadro comparativo entre alguns dos sólidos geométricos estudados. O primeiro sólido geométrico aí, pessoal, é um prisma, né? Vou colocar aqui para você o prisma, ó. Dá uma olhadinha, ó. Peguei um prisma, né? Nesse caso aqui eu peguei um prisma pentagonal. Observa que a base dele é um pentágono, tá bom? Então aí nós vamos falar sobre a classificação desse prisma, a definição, os elementos do prisma, tá bom? E eu vou colocar tudo aqui para vocês, tá bom? Primeira coisa aí para preencher a tabela de vocês, a definição. Como é que eu defino um prisma? Um prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional, conforme você vê no desenho. Para sua definição, são necessários que um plano alfa, um polígono paralelo ao plano e uma reta R concorrente a ele. O conjunto de segmentos de retas paralelos a R, que tem como extremidades o polígono e o plano, forma o sólido que nós conhecemos como prisma. Ou seja, nós temos um plano, né? E fora desse plano nós temos um polígono qualquer. Toda reta que passa por esse polígono fora do plano e intercepta o plano, vai formar o que nós chamamos de prisma, tá bom? É isso que está falando aí. Elementos desse prisma. No próprio desenho você já vê o nome dos elementos, né? Base, altura, arestas, vértices e faces laterais. Esses são os elementos. A classificação do prisma. Os prismas, eles são retos ou oblíquos, tá bom? E é claro, a classificação se dá de acordo com a base. Se a base é um triângulo, prisma triangular. Característica da planificação. A planificação, pessoal, as bases são dois polígonos, né? Como eu disse a vocês, esses polígonos são iguais, ou dois pentágonos, ou dois triângulos, e assim vai. As bases são dois polígonos congruentes, iguais. E as faces laterais são paralelogramos, tá bom? Então, essas são as características da planificação. O nosso próximo sólido é a pirâmide. Tá aí a pirâmide para vocês, ó.
Assim como eu fiz no prisma, a pirâmide já com a identificação dos seus elementos. O que é uma pirâmide, pessoal? A pirâmide é um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Ou seja, você vê aí pelo desenho, tem um plano nesse plano está desenhado um triângulo e fora desse plano tem um ponto. Toda reta que passa por esse ponto, que nós chamamos de vértice, e acerta aí essa base, né, esse plano, forma aí então uma pirâmide, tá bom? Elementos da pirâmide, conforme você vê no desenho: base, faces laterais, vértice, apótema e altura. Classificação. A classificação da pirâmide é de acordo com a base. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, pirâmide quadrangular. Se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal ou hexagonal. Tá bom? Então a classificação se dá de acordo com a sua base. Característica da planificação. Na hora que se planifica uma pirâmide, nós temos a base, né? A base pode ser qualquer polígono. E nós temos as faces laterais, que são triângulos. Tá bom? Então as faces laterais são triângulos e a base pode ser qualquer polígono. Tá bom? Nosso próximo polígono aí, ó, o cilindro. Dá uma olhadinha no desenho, pessoal. Também com os seus elementos. O que é cilindro, pessoal? O cilindro, vou colocar a definição aqui do lado também para você. É uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. A sua definição formal é: dados dois planos paralelos alfa e beta, um círculo C no plano alfa e uma reta R secante a esses planos. Um cilindro é o conjunto de segmentos paralelos a R que possui como extremidade o círculo C no plano alfa e algum ponto do plano beta. Ou seja, eu tenho dois círculos paralelos. Quando eu passo retas intersectando esses dois círculos que são paralelos, formam um cilindro. Basicamente é isso aí. Elementos do cilindro, tá aí no desenho, ó. O eixo, a altura, o raio, a base e a geratriz, porque o cilindro também é chamado de sólido de revolução. Classificação: os cilindros são retos ou oblíquos, tá bom? A planificação de um cilindro é duas circunferências congruentes, né? E um paralelogramo, no caso dos cilindros oblíquos, ou retângulo, no caso dos cilindros retos. Então vai variar um pouquinho a planificação de acordo com o tipo de cilindro. Ou o cilindro é oblíquo ou é um cilindro reto, tá bom? Na planificação, o que vai mudar na planificação? Nos cilindros oblíquos, a planificação lateral é um paralelogramo. No cilindro reto, a planificação lateral é um retângulo, que também pode ser um quadrado, né? Tá bom? O próxima figura, um cone. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Esse cone também com seus elementos. O que é um cone? Dado um círculo de centro C e raio R, pertencente a um plano alfa, e um ponto V fora do plano alfa. O cone é o conjunto de segmentos de reta cujas extremidades são o círculo e o ponto V. Observa que a definição é parecida com a da pirâmide. Eu tenho um círculo num plano e fora desse plano eu tenho um ponto. Qualquer reta que eu passo por esse ponto e por esse círculo, esse conjunto de retas vai formar o cone, tá bom? Elementos do cone: base, altura, vértice, eixo e geratriz. Classificação do cone: retos e oblíquos. Planificação do cone: a planificação do cone, pessoal, é um círculo na sua base e na sua face lateral é um arco, né? É um arco, não é nenhum triângulo, né? Você vai ver que é um triângulo com uma curvinha, é o que nós chamamos de arco, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!